Graças a Deus, eu quero cumprimentar todo o ADEC com a paz do Senhor. Dia 30 de agosto de 2020, nós estamos aqui para transmitir mais uma aula da Escola Dominical, e nessa oportunidade a gente vai falar sobre a lição de número 8 dessa revista, questões difíceis de responder, ou melhor, questões difíceis do nosso tempo. E a lição de número 8 hoje vai ser sobre a ameaça do terrorismo. A gente vai estar aprendendo o que é terrorismo, quais são os exemplos de terrorismo no nosso dia a dia, nos nossos dias, o que isso tem a ver com a Bíblia Sagrada, qual deve ser a posição do cristão em relação a esse assunto, tá certo? E hoje a gente vai estar vendo tudo isso hoje, a ameaça do terrorismo, tá? Você já ouviu falar nesse termo, terrorismo, terrorista? A gente vai estar vendo tudo isso hoje. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa lição, antes da gente entrar, eu quero aproveitar e agradecer, louvar a Deus por essa oportunidade, também louvar a Deus pela vida do pastor João, também do pastor José de Lima, louvar a Deus também pela vida do irmão Paulo Modesto, o nosso companheiro na liderança, e dizer a toda o ADEC que a liderança está com saudades. A gente sempre tem falado isso, queremos que tudo isso logo passe, para que a gente possa estar junto nos trabalhos da UADEC. Há muitos projetos a ser feito, e o nosso desejo é de estar junto logo, para a gente poder trabalhar de perto, para a gente poder novamente estar em uma sala de aula, aprendendo as lições, poder estar ensaiando juntos, mas eu creio que Deus logo vai nos permitir estar juntos novamente, tá certo? Então, desde já eu quero deixar registrado um abraço a todo o ADEC de toda a liderança, tá certo? Toda a liderança. Então, a ameaça do terrorismo. O que é o terrorismo? Primeiro, o terrorismo é um modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Então, terrorismo é isso, tá certo? Alguém planeja um ato terrorista, um ato de terror, e usa de um método sistemático para impor a sua vontade, para impor as suas crenças, para impor as suas ideologias, e usa isso através do terrorismo, tá? Então é uma prática de atentados e destruições por grupos, cujo objetivo é desorganizar a sociedade e tomar o poder. Então tudo que venha trazer desordem, tudo que venha trazer terror, tudo que venha trazer medo na sociedade se enquadra como terrorismo, tá certo? Então tudo isso tem a ver com terrorismo. Agora vem uma pergunta que é muito comum, que eu e você deve se perguntar diante de uma lição como esta. Você pode até se perguntar, mas por que eu, como crente, adolescente, preciso estudar sobre o terrorismo em uma escola dominical? O terrorismo é sinal da volta de Jesus? O que isso tem a ver com a Bíblia Sagrada? Por que eu tenho que aprender sobre o terrorismo? Será que isso tem a ver com a Bíblia? Será que a Bíblia diz alguma coisa a esse respeito? Será que isso é sinal da volta de Jesus? Vamos ver então o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 9. Inclusive, na nossa lição vem como texto áureo esse texto, que diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E um termo que eu quero destacar aqui, que está registrado nesse texto, é o termo sedições. O que significa sedições? Significa revolta, significa motim, perturbação da ordem, desordem e rebuliço. Então esse termo se enquadra perfeitamente no terrorismo. Então veja que a Bíblia diz que, em outras palavras, a Bíblia está dizendo sim, que o terrorismo, a desordem, a perturbação, a guerra e os rumores de guerras, até porque vários atos terroristas, já foram enquadrados como atos de guerra, ou rumores de guerra, se enquadra sim como sinal da volta de Jesus. E o próprio Jesus, em Mateus, capítulo 24, e o versículo 6, ele disse assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai
e não vos assusteis. Então Jesus deixou claro que isso haveria de acontecer nos últimos dias, né? Inclusive esse texto está localizado em um texto que traz como título o princípio de dores. Então Jesus deixou claro, quando isso começar a acontecer é para vocês olharem, mas não é para vocês se assustarem, porque tudo isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Então quando a gente se depara com um ato terrorista, com desordem, com guerras e com rumores de guerras, a gente não pode se assustar, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, e nós sabemos que nos últimos dias tudo isso haveria de acontecer. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E em atos terroristas, né, muitos atos terroristas que já aconteceram no decorrer da história, né, quem não se lembra da queda das Torres Gêmeas, né, aquilo lá foi um ato terrorista. Inclusive já saiu durante essa semana, né, aquele terrorista que fez um ato terrorista lá na Nova Zelândia, que entrou em uma sinagoga de muçulmanos e matou 51 pessoas a tiro, fez live no momento que estava fazendo isso. Ele foi condenado à prisão perpétua. Então tudo isso é ato terrorista, tá? E a Bíblia diz que no final dos dias, no final dos tempos, o amor de muitos iam se esfriar. E a pessoa que pratica um ato terrorista é uma pessoa que não sente mais amor pelo próximo. Para ele, matar uma pessoa é a mesma coisa de matar um pernilongo, um mosquito, um inseto. Para ele não é difícil chegar em um local e explodir o local, né, e matar várias e várias pessoas. E então a gente vê que nos últimos dias as pessoas iriam perder esse amor pelo próximo, iriam perder essa sensibilidade pela dor do próximo. E a gente vê isso acontecer quando há um ato terrorista. E agora eu quero aqui destacar algumas perguntas a respeito dessa lição que pode ser indagado por nós. Primeiro, o cristão deve ser contra o terrorismo? Bom, a gente já viu que terrorismo é tudo aquilo que traz desordem, perturbação, né? Que traz destruição. Então o cristão deve ser contra o terrorismo? Só uma pergunta que eu e você deve fazer e responder com toda certeza sim. O cristão deve ser contra o terrorismo. Jesus nunca ensinou os seus discípulos a serem terroristas. Ele sempre ensinou os seus discípulos a amar as pessoas e a ajudar as pessoas. Jesus foi um próprio exemplo disso. Jesus estendia a mão para o necessitado. Ele jamais praticou um ato terrorista e nem teve esse sentimento. Então, o cristão deve sim ser contra o terrorismo. O cristão pode participar de atos terroristas? Existe o terrorista de maneira direta, né? Aquele que chega e mata, aquele que chega e explode uma bomba, mas existe aqueles também que colaboram para que isso aconteça. O cristão pode participar de atos terroristas? É claro que não, né? Isso é evidente, isso a gente não precisa nem discutir, nem argumentar muito. O cristão não pode participar de atos terroristas, isso não é do agrado de Deus. Agora uma outra questão que pode até gerar dúvida na nossa cabeça: depredações de patrimônio público, desordens nas ruas, pode ser enquadrado como terrorismo? Então veja que é comum às vezes, né, durante a história já do Brasil, né, principalmente aí anos passados, não muito distante, né, de nós, teve movimentos sociais, né, pessoas que saíam às ruas, brigavam com a polícia, quebravam coisas, tacavam fogo em ônibus, queimavam pneus nas ruas. Isso pode ser enquadrado como ato terrorista? Lembra que a gente viu no início da aula que terrorismo é tudo aquilo que traz desordem pública? Se isso traz desordem pública, é sim atos de terrorismo. E o cristão precisa fugir disso, precisa dizer não para isso e se posicionar contra. Deus nos chamou para vivermos em paz com todos. A Bíblia diz: segui a paz com todos, e não para vivermos em brigas, em discussões, em movimentos que causam depredações de patrimônios públicos. Então isso sim pode ser enquadrado como terrorismo. O cristão pode odiar
um terrorista, é aqui que entra uma questão muito forte e muito profunda. Se um terrorista, ele mata muitas pessoas em seu ato terrorista, se ele é uma pessoa má, que quer impor a sua vontade, a sua fé, né, como a gente vai ver aqui no próximo tópico, a respeito da jihad, né, a guerra santa dos muçulmanos, o cristão deve odiar um terrorista? É claro que não. Jesus, ele ensinou nos seus ensinos a amar os seus inimigos, e isso é difícil. Quão difícil é a gente amar alguém que quer o nosso mal? Quão difícil é a gente desejar o bem a alguém que quer o mal para nós? Mas o cristão não pode odiar um terrorista. Geralmente um terrorista, ele é cego naquilo que ele defende. E para ele praticar um ato terrorista defendendo a sua ideia, a sua fé, a sua crença, para ele é um ato de heroísmo. Mas ele está cego por aquela ideologia falsa. E o cristão precisa orar por um terrorista como esse. Precisa orar para que Jesus venha salvá-lo, para que Jesus venha quebrantá-lo e ele venha entender que o que ele faz não é do agrado de Deus e não é a vontade de Deus. Então, o cristão, por mais que um terrorista possa ser mal do jeito que é, o cristão não pode odiá-lo. Pelo contrário, o cristão deve amá-lo em Cristo e orar por ele como Jesus ensinou. Amai os vossos inimigos e orai por eles. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é a jihad, que a nossa lição traz, tá? E o que é a jihad? Jihad também é conhecido como guerra santa. E o que é essa guerra santa? É um dos pilares do islamismo. Esse termo de origem árabe significa empenho e luta, esforço, e tem o propósito de impor a fé e domínio muçulmano, se preciso torturando e matando os que se negam a segui-la. Então a jihad é isso, tá? É algo que os muçulmanos defendem, né, que chamam de guerra santa. Então os muçulmanos, baseado nessa ideologia, eles querem impor a sua religião, né, a sua crença em Maomé, a sua crença em Alá, através da tortura, da matança, do medo e do terror, tá? E eles chamam isso de guerra santa. Então, se for preciso torturar, se for preciso matar, se for preciso perseguir aqueles que vão contra o islamismo vai fazer isso para impor a sua vontade. E a gente vê lá nos países árabes, né, esses muçulmanos radicais, o que eles são capazes de fazer. Eles explodem pessoas para defender a sua fé, eles decapitam pessoas para defender a sua fé. Muitos de nossos irmãos, os crentes em Jesus Cristo, são decapitados, têm as suas cabeças perdidas através de espadas que eles usam. Tudo isso porque são cristãos, vão contra os ensinos do Islã. E o Islã, através da jihad, persegue essas pessoas e mata, e tortura, e prende, e fazem coisas muito horríveis com essas pessoas. Diferentemente, para nós cristãos, a Bíblia ensina que Deus de modo algum obriga a que sirvamos a Ele. Olha o que diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê que o desejo de Deus é que nós sirvamos a Ele com alegria, de livre e espontânea vontade, né? Com desejo de fazer isso por amor e não por obrigação, e não debaixo de terror como os islâmicos fazem. Então, a ameaça do terrorismo nos nossos dias é uma realidade, infelizmente. Existe o terrorismo, existem os terroristas, mas nós, os cristãos, somos da paz, né? Precisamos ser um povo que vive em paz. E para concluir, eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, adolescente, todo o ADEC, vocês pertencem a um Deus que é príncipe da paz. Quando alguém rejeitar o evangelho que você prega, quando alguém dizer não para o evangelho depois que você dizer para ele que Jesus o ama e o deseja salvar, não odeie essa pessoa.
Não persiga essa pessoa, pelo contrário, ore por ela, ame ela e Deus vai honrar sua fé e vai salvar essa pessoa por amor da tua vida. Então, que Deus abençoe todo o ADEC, um grande abraço de toda a liderança e fique com essa lição de hoje, em nome de Jesus.